Muito bem, estamos de volta. Continuamos com o Dr. Bruno Stefani, cardiologista, aqui com a gente, né? E agora é o seguinte, vamos falar sobre os exames importantes para detectar um problema no coração. Vamos falar especificamente agora, né, Dr. Bruno, sobre o teste ergométrico. O teste ergométrico é um exame muito simples, que na verdade ele simula um andar na esteira, uma esteira comum, né? Então a gente começa de uma forma gradual a aumentar a velocidade, aumentar também a inclinação. Isso vai fazendo com que gradativamente a pressão arterial se eleve, a frequência cardíaca se eleve, e a gente compara o eletrocardiograma de repouso com o eletrocardiograma durante o esforço. Então existem faixas de esforço, faixas de frequência cardíaca, e durante todo esse esforço a gente monitora a pressão arterial e a frequência cardíaca e também compara o eletrocardiograma com relação ao eletrocardiograma inicial. Tá? Então é um exame simples, barato, fácil de fazer e que traz uma informação muito importante de como o seu coração responde ao exercício físico. Né? Se a pressão se eleva de forma adequada, se a frequência cardíaca também tem uma resposta adequada. Com isso a gente consegue avaliar se existe algum sofrimento do músculo do coração, se aparece algum tipo de arritmia, né? Então são informações muito importantes, não só para a gente investigar isquemia nos pacientes que têm risco, mas também para avaliar comportamento da pressão arterial, capacidade funcional. Então é um exame bastante completo, né? E que está indicado nos pacientes que têm queixa de dor no peito, para a gente diferenciar se essa dor está relacionada a alguma doença anginosa, alguma obstrução nos vasos coronarianos, e também para avaliar a resposta à atividade física como um todo, o comportamento da pressão arterial, e um exame fácil, prático, realizado em torno de 15 minutos, e também é importante ser realizado naqueles pacientes que têm fator de risco para a doença coronariana. Então, nos pacientes acima de 45 anos, que têm hipertensão, diabetes, colesterol elevado, que fumam, né? Então, esses pacientes que têm um risco maior, precisa de rotina aí, pelo menos anualmente, fazer um teste ergométrico. Muito bem. Tem idade para esse teste? Então, se o paciente tem fator de risco, a partir dos 35 anos seria recomendado. Se não tem fator de risco, a partir dos 40 anos. Muito bem. Próximo exame. Vamos pedir para o Ricardo colocar aí na tela o mapa 24 horas. Ótimo. O mapa nada mais é que uma monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então, o que acontece? Eu chego na clínica pela manhã, coloco um aparelhinho, que é esse que a gente está acostumado a medir a pressão no consultório, e ele tem um aparelhinho eletrônico que, na verdade, vai registrar essas medidas. Então, durante todo o dia, a cada tantos minutos da programação, ele é insuflado e a gente observa a pressão de uma forma muito mais confiável do que aquela medida isolada do consultório. Então é muito comum o paciente chegar no consultório e começa a pressão está alta. Principalmente nas primeiras consultas. É a primeira consulta, o paciente está ansioso, então é normal que a pressão se eleve. E o mapa ele consegue me mostrar como está o controle da pressão durante as 24 horas, a avaliação do tratamento, se está sendo eficaz. Então você toma lá uma ou duas medicações para pressão. Eu quero saber se aquela medicação realmente está controlando, né, a sua pressão. O mapa está bem indicado. Quando o paciente tem pressão alta no consultório, mas fala para mim, mas eu sempre meço a pressão, está normal fora daqui com o meu aparelhinho. Então isso chama hipertensão do jaleco branco, né? Quando vê o médico, fica assim, sobe. Nossa, tem né? isso. Então existe isso. Tem também, às vezes, o oposto, mede a pressão no consultório, está normal, mas quando mede fora de casa, está mais alto. Então qualquer oscilação da pressão está indicado a realização de um mapa. A gente observa o comportamento nas 24 horas, então é esperado que durante o sono a pressão arterial caia, que a frequência cardíaca caia, que o organismo está em repouso, é uma fase de recuperação. Aí é importante que o paciente anote durante o dia as atividades e que ele faça as atividades de forma habitual nesse dia, né? Então se vai fazer alguma atividade física, ele escreve no diário de que das 6 às 7 ele estava fazendo uma caminhada, porque é normal que a pressão se eleve nesse período. Então a gente consegue, na verdade, mapear a pressão durante as 24 horas e isso traz informações muito importantes para o manejo da hipertensão arterial. Muito bem, próximo exame é o Holter. Também que é feito 24 horas, doutor? Exatamente. O Holter de 24 horas, ele é um eletrocardiograma de 24 horas, diferente do teste ergométrico, que é um eletrocardiograma de esforço
Esse vai monitorar por 24 horas como está o seu eletrocardiograma. Então, a gente vai avaliar a presença de arritmias, está indicado naqueles pacientes que têm palpitação, que tem a sensação de que o coração acelera, ou que o coração bate fora do ritmo, às vezes sente o coração bater na garganta. Então, a queixa de palpitação normalmente ela é esclarecida com a realização de um Holter 24 horas, que vai mostrar durante todo esse período se teve alguma alteração no ritmo do coração. Tá? É importante também que o paciente faça as suas atividades de forma normal, que ele até faça as coisas que ele acha que desencadeia o sintoma, que eu quero flagrar o sintoma, né? A alteração eletrocardiográfica, e também que ele anote direitinho o diário de sintomas, o que aconteceu, e a gente vai ter dados muito importantes em 24 horas para poder avaliar se realmente tem uma arritmia importante, se necessita de tratamento medicamentoso, ou se é alguma coisa benigna que não tem indicação de tratamento com remédio. Então traz também informações muito importantes e é um exame bem solicitado aí habitualmente no consultório. Tá, e se eu não tenho dor nenhuma, não tenho nenhum sintomas, eu devo fazer esse exame a partir de que idade? Não, o Holter não é um exame que a gente faça de rotina, não. Normalmente a gente faz naqueles pacientes ou que tem queixa de palpitação, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, que é o coração mais dilatado, que isso também predispõe à arritmia. Existem alguns casos do paciente que tem fibrilação atrial, alguns tipos de arritmia, e a gente precisa avaliar se a frequência cardíaca está controlada com o tratamento. Tem indicações específicas, mas não é um exame que eu faça regularmente num paciente assintomático. Ele já é mais indicado para alguns problemas específicos. Muito bem. O próximo exame é o ecocardiograma, né? Isso, o ecocardiograma é um exame bem completo, tá? Ele é um ultrassom do coração e ele consegue avaliar o coração de forma estrutural. Então eu consigo avaliar o tamanho de cada uma das câmaras, o funcionamento das válvulas, se a força de contração do coração é normal, se existe algum segmento do coração que bate mais lento, mais devagar do que os outros, que isso pode sugerir algum entupimento nas coronárias. Então é outro exame muito simples, né? O paciente fica deitado, passa um gelzinho aqui no tórax e passa um aparelho como se fosse um ultrassom. Tá? Um exame também rápido de ser feito e que traz informações muito importantes da parte estrutural do coração em repouso, não é um exame de estresse. Tá? Pode ser feito também um ecocardiograma de estresse, quando eu quero avaliar a resposta ao esforço e ver se durante o esforço alguma parte do coração está em sofrimento. Existe também o ecocardiograma de estresse. O mais comum é o ecocardiograma transtorácico, que é esse ultrassom do coração, e existe também o ecocardiograma transesofágico, que é como se fosse uma endoscopia. A gente coloca a sonda pelo esôfago e o esôfago fica muito próximo do átrio esquerdo, que é uma das câmaras do coração. E com isso eu tenho uma visualização, uma qualidade de imagem muito melhor. Então eu consigo avaliar melhor as válvulas, consigo avaliar se tem trombo, se tem coágulo dentro do coração. Então em casos específicos eu posso lançar mão de um ecocardiograma transesofágico, quando o ecocardiograma transtorácico não é capaz de responder às dúvidas que eu tenho. Que bacana. Mas o mais comum, habitual, de rotina, é ecocardiograma transtorácico, exame simples, rápido e que traz informações bem importantes. Muito bem, lembrando que esses exames, todos esses exames você encontra no Centro de Cardiologia São Francisco, tá, gente? Com o Dr. Murilo, doutora Fernanda, doutora Cristina e também o Dr. Bruno. Então você encontra todos esses exames no Centro de Cardiologia São Francisco, em Bragança Paulista. Dr. Bruno, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Mari, sempre um prazer estar aqui. Muito bem, eu vou ficando por aqui? Acabou já o programa? Não vou nem pro intervalo, acabou o programa, uma loucura aqui, porque passa muito rápido. Muita informação, né? Muito gostoso, um bate-papo sempre gostoso. Gente, vou ficando por aqui, mas eu espero vocês semana que vem com muito mais informações. Até lá!